a todos, né? Sou o professor Wallace Moraes, então estou aqui na atividade de greve do Centro Acadêmico de Ciências Sociais e do Centro Acadêmico de Filosofia da UFRJ, então fazendo uma ocupação aqui no prédio Unifix e acabaram me convidando ali para fazer uma atividade dentro da greve. Enfim, senti muito lisonjeado. Na verdade, essa foi uma sugestão do aluno Washington Yuri, né, de tratar do tema. E qual é o tema que a gente vai tratar hoje? Os principais aspectos, vamos dizer assim, ou postulados, ou premissas dos pensamentos das filosofias europeias e em comparação com aquilo que traz o que a gente pode chamar de uma filosofia quilombola, né? Eu tenho tratado com isso há algum tempo, então hoje eu vou tentar apresentar esses diferentes aspectos aqui para vocês. Bom, então vamos começar pelas filosofias europeias, tentando mostrar alguns aspectos centrais e depois uma quilombola no final. Tá? Bom, eu acho que o mais interessante é começar pelo liberalismo. Então eu vou falar um pouco do liberalismo, depois eu vou falar um pouco do marxismo, do anarquismo. Se vocês quiserem, eu posso falar também de aspectos do fascismo, nazismo ou do conservadorismo em geral. Tá? Ou melhor, deixa eu inverter, deixa eu botar um ponto antes da hora. Vou falar um pouco que a gente pode chamar de absolutismo antes do liberalismo. Tá? Bom, e aí quero que vocês tenham noção que tem autores que vão sustentar esses aspectos. Então, se a gente tirar aqui como teoria política, como filosofia política, o absolutismo, então tem um autor principal, um dos principais, chama-se Thomas Hobbes. Thomas Hobbes viveu no século XVII na Inglaterra, era na primeira metade, principalmente do século XVII na Inglaterra, era um lord, né, então, da alta elite, mas não só o Thomas Hobbes, a gente pode falar de outros autores como Grotius e como Robert Filme. São autores que viveram nesse momento histórico também, ali, né, na Europa, Robert Filme também na Inglaterra, e trataram de uma defesa de um modelo de organização societal. Quando se fala de um modelo de organização societal, tem que se imaginar sempre a ideia quem é que vai organizar, segundo esses pensadores, né, a sociedade. Tem uma instituição central que vai fazer essa organização, que é o Estado. Tá? Então, o Estado, para o pensamento conservador, que ele pode chamar aqui, ou o pensamento absolutista, ele vai gerir a sociedade. E, se a gente for especificamente falar do pensamento de Thomas Hobbes, né, Thomas Hobbes parte do princípio seguinte, de que a sociedade, sem o Estado, ela viveria numa guerra de todos contra todos. É uma premissa lá do pensamento hobbesiano, né? E por quê? Porque outra premissa do pensamento hobbesiano é que o homem é o lobo do homem. Então, se o homem é o lobo do homem, e se não tiver leis, não tiver instituições coercitivas, os homens se matariam uns aos outros. Daí ele vai justificar a necessidade do Estado justamente para garantir o quê? A vida dos indivíduos na sociedade. Tá? Então, assim, como é que eu quero que a gente compreenda aqui? Para que a gente, a partir desses princípios que eu estou trazendo para vocês, como é que a gente pensa anteriormente? Olha, primeiro, se ele está dizendo que o homem é o lobo do homem, e de que a sociedade vive numa guerra de todos contra todos, tá? Então, ele parte do princípio de que não há a ideia de solidariedade, a ideia de ajuda mútua, a ideia de companheirismo, de coisa do gênero, não é inerente da sociedade. Muito ao contrário. Ele parte, portanto, de um individualismo, que o outro autor vai chamar, como McPherson, vai chamar de individualismo possessivo. Tá? Para quem depois quiser, eu digo até esse McPherson, que é um teórico, cientista político canadense, que falou muito bem disso. Ele vai falar do individualismo possessivo tanto em Hobbes quanto em Locke. Mas Locke eu vou falar daqui a pouco. Bom, então, diante desse cenário, sociedade guerra, se não tiver Estado, uns matam os outros, então precisa de uma lei de correção. Então, assim, na verdade, para o pensamento conservador, a ideia de liberdade, ela é benéfica ou maléfica? Ela é maléfica, porque a liberdade leva um a matar o outro. Porque outro princípio que a gente pode imaginar aqui é da ideia da escassez. Se não tem, há uma escassez de produtos, há uma escassez de alimentos, então os homens se matam uns aos outros. Além do mais, tem outro princípio que eu quero que vocês compreendam, tá, que pauta esse pensamento, é a ideia do egoísmo. Penso primeiro em mim e não penso no outro. Então, estou pensando em mim. Então, você vê, por isso o individualismo possessivo.
Você vê individualmente, cada um pensando em si, que com os interesses individuais você leva um confronto entre todos esses interesses. Tudo bem? Então, para garantir o bem-estar da sociedade, o que o Hobbes vai defender, esse autor Robert Filme, o Gross vai defender? Que tinha que existir um poder coercitivo, um poder soberano, acima da sociedade, que não tem que prestar conta para a sociedade. Esse poder é o Estado. É um Estado que não é um Estado eleito pelos seus governados, mas é um Estado que, por hereditariedade, daí esse pensamento conservador ou absolutista vai justificar os reis e os seus reinados, as suas famílias reais, no século XVII. Tá? Até porque os reis não surgem no século XVII. Hobbes está justificando apenas, atualizando o contexto historicamente, ele está justificando apenas o que já existe. Já existia um rei na Inglaterra, uma família real, que já governava os chamados súditos, governava de maneira autoritária, e ele precisava fazer essa justificativa. Como que ele justifica todo esse processo? De que ele vai partir da ideia do contrato. Por isso, Hobbes é um contratualista. Talvez vocês tenham aprendido isso lá em Política 1, né? Hobbes é um contratualista. Por quê? Porque ele diz o seguinte: a sociedade, diante desse mal enorme que existe entre todos, esse mal-estar, esse individualismo possessivo que eu já descrevi para vocês, a sociedade percebeu isso para garantir sua vida. Todos fizeram um contrato em que abriam mão da sua liberdade em favor da vida. Mas em favor da vida, nos seguintes termos: em favor de um governo, de outrem, que é um governo do soberano, de outro que é externo à sociedade. Esse governo ia impor-se, autoritariamente, mas a princípio, para garantir o bem-estar de todos. Tudo bem? Então isso é mais ou menos o pensamento hobbesiano. Quero que vocês compreendam esse processo, porque assim, eu terminei dizendo que ele visava garantir o bem-estar de todos. Por quê? Todas as teorias, a princípio, vão estar pautadas por essa ideia, por essa tese. Embora a gente possa contestar muito facilmente. O bem-estar para todos não é o bem-estar para todos, é o bem-estar para quem governa. Certo? Então, esse, em linhas gerais, aqui até não quero transformar uma aula muito longa, mas em linhas gerais esse é o pensamento conservador que vigia até o surgimento do liberalismo. Então aí pode passar, a gente pode falar aí século XV, XVI, XVII. Para esse pensamento conservador, todas as terras pertenciam única e exclusivamente ao rei. Tá? Todas as terras, todo o território, tudo que estava dentro do seu país pertencia ao rei. Ele era o grande soberano. Tudo bem? Então, tinham proprietários, mas esses proprietários tinham que prestar contas e abaixar a cabeça para o rei. Só eram proprietários, em última instância, porque o rei garantia essa propriedade. Tudo bem? Bom, agora podemos falar de Locke. O que o pensamento liberal e lockeano em particular traz mais emblemático? Ele vai justificar a ideia da propriedade privada, que deve ser absoluta, com direito ao uso e ao abuso. Uso, todos nós entendemos, que é o uso da terra, fazer com ela o que bem entender, e ao abuso. Abuso é a junção de duas palavras: ab, que é negação, uso. Ou seja, abuso significa negação do uso. Inclusive, se ele quiser alienar sua própria terra, ele poderia fazê-lo. Não tinha que prestar conta a ninguém. Porque aí sim, qual a mudança no pensamento hobbesiano e lockeano? Ele tira aquilo do pensamento absolutista, tira o poder do rei, que está todo nas mãos do rei, e passa esse poder absoluto para o proprietário. E, óbvio, é aí que tem outra questão que é importante entender. Não é qualquer proprietário, ou não são todos os proprietários, apenas os proprietários, aqueles grandes proprietários. Então ele está justificando, então Locke, para que se compreenda historicamente, Locke é um teórico dos grandes proprietários de terra na Inglaterra. Ele é um grande proprietário de terra e ele está escrevendo em defesa dos seus iguais. Tanto é que a teoria da propriedade privada dele, que está escrito lá no segundo tratado de governo, para quem depois quiser se aprofundar, ela está escrita da seguinte maneira: ele vai justificar a propriedade pelo uso, pelo esforço, pelo mérito.
Eu quero que a gente já compreenda alguns conceitos que vão fundar o pensamento liberal e que vão marcar, inclusive, nossa vida até hoje. A ideia é principalmente do mérito. Você, segundo ele, o proprietário é proprietário por quê? Porque trabalhou muito no passado, construiu aquela propriedade com muito esforço, abriu mão, abdicou de suas benesses para estar naquela condição de grande proprietário de terra. Então, eu quero que vocês compreendam também. No momento que o Locke está escrevendo, já existem grandes proprietários de terra. Então, ele abre mão da história. Aliás, outro fator importante para a gente compreender. Tanto Locke quanto Hobbes, ou ampliando, tanto o pensamento conservador quanto o pensamento liberal, eles abrem mão da história. Por isso que eles inventam, ambos, aí, Hobbes e Locke, vão inventar a ideia de um estado de natureza. Que os homens, e vou falar homens mesmo, tá, gente, né? Porque as mulheres pouco importavam, tá? Então, eu vou usar os mesmos termos para vocês poderem compreender. Mas que era um pensamento também patriarcal. Então, porque os homens abriram mão, né? No caso do Hobbes, abriram mão da sua liberdade em favor do terceiro soberano, né? E o Locke, os homens lá no estado de natureza trabalharam muito para conseguir, portanto, via mérito, via trabalho, para conseguir estabelecer as propriedades. Né? Então, percebam? Então, sempre vão recorrer à ideia do estado de natureza, que no momento do século XVII, na Inglaterra, tanto Hobbes quanto Locke, eles vão sustentar da maneira, olha, a propriedade privada, a propriedade, ela é legítima, no caso Hobbes, pertence ao rei, no caso Locke, pertence aos grandes proprietários. Essa teoria da propriedade privada serve para os não proprietários? Não. Por que não? Locke tem uma passagem do Locke do segundo tratado de Coimbra que diz o seguinte, a turfa, vou tentar lembrar aqui em Minas Gerais, tá? A turfa que o meu criado, o que o meu cavalo fez na terra, ou o trabalho que o meu criado fez na terra, ou a terra, etc., tudo que for produzido a partir daí pertence ao proprietário. Ou seja, outra passagem dele vai dizer, olha, o esforço que o proprietário fez para pegar uma maçã, vou traduzir para maçã no pé, faz daquela maçã propriedade privada daquele que fez o esforço. Mas essa teoria não serve para todos, porque está dizendo que aquilo que o criado fez pertence não ao criado, mas pertence sim ao proprietário. Ou seja, ele já dá a ideia de apropriação do trabalho alheio, em Locke. Tá? É importantíssimo compreender isso. Eu vejo muitos comentaristas de Locke e esquecem completamente essa passagem. Essa passagem é central para mostrar quanto o pensamento liberal ele é egoísta, individualista e não serve para todos, serve apenas para os proprietários. Ou seja, o que ele faz? Ele, naquele momento histórico, justifica todas as propriedades já existentes na Inglaterra. Tudo bem isso? Como que o Locke, agora falando de poder político, se para Robert Filme Grotius, o poder político deve estar na mão do rei, e é justificado pela mão do rei, porque houve um contrato social no Estado da natureza que abriu mão em favor do soberano, terceiro, e Locke, ele vai dizer diferente. Ele diz, olha, na verdade, esse poder político, ele tem que estar nas mãos, né, do parlamento. E quem é que participa do parlamento na Inglaterra no século XVII? Somente os proprietários. Porque trabalhadores não podem participar, não podem votar, tá certo? Não podem sequer votar, não são considerados como... não existia esse termo na época ainda não, tá? Eu vou usar aqui agora só para a gente poder, só como método didático. Não são considerados como cidadãos. Mas não existia esse termo no século XVII, cidadãos. Mas não eram considerados como agentes políticos. Melhor dizendo assim, tudo bem? Então, veja. Então, há uma justificativa desse poder político, do parlamento, esse parlamento, que, veja, aí tem uma outra discussão, um debate, eu dei um curso inteiro aqui no IFIC sobre isso, sobre sistema representativo e democracia. O sistema representativo, esse sistema que você vota, o voto, na verdade, é um instituto, não é um instituto democrático, é um instituto aristocrático. Tudo bem? Isso é tipo da aristocracia.
a escolha dos melhores. O modelo, então, o voto nunca foi, aliás, até o século XX, o voto nunca foi um instrumento democrático, era um instrumento aristocrático. A aristocracia fazia para escolher os seus melhores, como no caso da Inglaterra do século XVII. Aí tem vários autores que vão discutir isso, dentre eles, o melhor para mim é o David Graeber, né, que é um anarquista que infelizmente faleceu durante a pandemia, vai tratar isso profundamente nesse processo, mas vai pegar o Rancière, vai pegar outros autores, o próprio Macpherson, que eu já citei aqui, e vão tratar minuciosamente desse processo. Bom, mas voltando aqui a... Então assim, por que eu estou falando, por que me incorreu ter que falar disso para explicar a vocês? Porque eu estou falando do poder político. Se o poder político no absolutismo é o poder considerado nas mãos do rei, do rei, o poder político no liberalismo via Locke está considerado na mão dos proprietários, por meio do voto, mas um voto que era restrito aos próprios proprietários. E esse poder dos proprietários tinha que enfraquecer o poder real, né? Uma divisão. Daí que na Inglaterra se criou a ideia do parlamentarismo. Tem um rei, até hoje tem um rei, mas o rei não exerce efetivamente o poder político, tal como exercia até a Revolução Gloriosa, que acontece no século XVII. Então eu quero que vocês compreendam, agora entendendo por história. A gente fala assim, né, aqui seja na filosofia, seja nas ciências sociais, as pessoas falam da teoria, mas esquecem da base histórica que está fundamentando. O que está acontecendo no século XVII na Inglaterra? O que tem? A Guerra Civil. Uma Guerra Civil e, segundo o Tratado do Governo do Locke, que eu citei para vocês, era o panfleto dos revolucionários contra o poder absolutista na Inglaterra naquele momento. Então, na verdade, tem que entender, tanto o Hobbes está defendendo de um lado, mas muito mais era o Robert Filme, embora o Robert Filme tenha pouco debate dentro da academia, o debate acontece muito mais com o Hobbes, né, e muito menos com o Robert Filme, que era o teórico do rei Henrique VIII da Inglaterra naquele momento. Bom, voltando aqui para a gente pensar, então, o Locke é um fundamento político, teórico desse grupo de proprietários que querem alçar o poder. Então, eu tentei explicar aqui, de modo geral, a diferença do absolutismo e os princípios do liberalismo via Locke. Depois vai acontecer a Revolução Francesa no XVIII, no século seguinte. Tá? Essa Revolução Francesa no XVIII vai atentar contra o poder, aí agora, de Luís XIV, na França, num outro contexto. Mas o que eu vi lá no XVIII da Revolução Francesa? Então você tem os agrupamentos sociais, né? Você vai ter os sans-culottes, os jacobinos, né? Você tem os girondinos, enfim, são esses grupos que vão estar, seja do lado esquerdo, seja do lado, uns querendo aprofundar a revolução, outros querendo a revolução até um limite, né? Então, aqueles que, teoricamente, os sans-culottes, que eram os mais radicais, né? Eles queriam o aprofundamento da revolução ao máximo. Os jacobinos queriam o aprofundamento da revolução até quando eles tomaram o poder. E os girondinos queriam o aprofundamento da revolução até quando a queda do rei e para ficar esse poder para os proprietários. Tudo aí você tem um misto, né, do nascimento do que, não do nascimento, mas de um modelo de um pensamento popular revolucionário, né, que é contra o rei, que destituiu o rei, que decepou o rei, que botou fogo na Bastilha. A Bastilha, engraçado, né? Quando eu estudei no ensino médio, porque a queda da Bastilha, O que era a Bastilha? Isso, prisão. Mas pouco se fala que a Bastilha é uma prisão. Entende? Eu não aprendi no meu ensino médio que a Bastilha era uma prisão. Mas a Bastilha era a grande prisão, tá certo? Na França. E o que os revolucionários fizeram? Isso é para a gente pensar. Um dos primeiros símbolos destruídos na Revolução Francesa foi a prisão. Por quê? Porque o povo achava aquela prisão injusta. Porque a prisão era para prender o povo, prender os revolucionários. Quer dizer, é um aspecto que hoje está completamente fora da nossa esquerda. A nossa esquerda hoje é punitivista. Eu estou chamando de setores revolucionários, mas não estou chamando de setor de esquerda. Os setores revolucionários destruíram a Bastilha, deceparam a família real e estavam avançando para o fim da propriedade privada. E os setores reformistas de esquerda impediram o avanço desse processo da Revolução Francesa. Tá? E, claro, os de direita também. Então, já identificaram que tem um aspecto também que é revolucionário, tem a esquerda, tem a direita, tem os conservadores, diferentes aspectos que você vai tratar no segundo momento. Para a gente poder entender do ponto de vista da teoria política
né, que é o objeto da aula de hoje, essa teoria política a Revolução Francesa, ela vai estabelecer os princípios do liberalismo, né, num país que era um dos mais poderosos do mundo naquele momento histórico, né, com várias colônias, e a gente tem colônia aqui no Haiti, colônia em várias partes aqui da América Latina, colônias na Ásia também, né? Então, aliás, uma pausa que é importante dizer isso. Justamente quando acontece a Revolução Francesa, os escravizados no Haiti aproveitam e fazem a Revolução. Uma das revoluções mais bonitas e mais emblemáticas da história da humanidade, realizada por povos pretos escravizados aqui nas Américas. Que também eu nunca estudei, eu fiz história aqui, nunca estudei na história e nunca estudei a Revolução Haiti no meu ensino médio fundamental. Tudo bem? Posso confessar isso para vocês? Eu nunca estudei. Por quê? Porque não é importante. Porque o nosso ensino é eurocentrado. Esse aspecto a gente precisa aprofundar. Qual o papel de africanos escravizados no contexto da Revolução Francesa? Voltando aqui à questão. Então, o liberalismo, aí surge a ideia do liberalismo e da ideia do cidadão. Aí sim, o 18, falei para vocês, século XVII não existe o conceito de cidadania, de cidadão. Mas no 18 surge a partir da Revolução Francesa. Veja, aqui que a gente está falando com o aluno de Ciências Sociais de Filosofia, é importantíssimo saber e entender os conceitos. Para a gente não utilizá-lo anacronicamente. Tudo bem? Isso é fundamental. Até porque eu estou partindo, depois eu falar isso evidentemente no final, estou partindo do ensinamento do Negro Bispo, de que nós vivemos uma guerra, posso dizer para vocês, guerra conceitual, mas que ele chamou de guerra das denominações, porque não quis utilizar o termo conceito. Tá? Mas para a gente que na academia pode usar o conceito, mas uma guerra das denominações. Fundamental saber qual conceito nós utilizamos se a gente quer almejar uma perspectiva de liberdade, de libertação, né? De futuro, de autogoverno. Então a gente tem que saber, porque senão a gente fica embrenhado com o conceito. Eu, por exemplo, não utilizo o conceito de cidadania. Não utilizo. Hora nenhuma. Nem de cidadão. Porque cidadão é um reconhecimento do Estado. Para mim, o Estado não é legítimo na maneira como ele foi construído. Então, tem pessoas que utilizam o cidadão como se fosse algo extraordinário. Como cidadão é... Aliás, eu faço esse debate lá também. Daqui a pouco eu vou ficar falando do outro livro, esse é o objetivo. Esse cidadão a gente vai trabalhar no futuro, desconstruir essa perspectiva. Deixa eu voltar aqui às teorias, para depois a gente poder avançar. Então, a partir do 18 tem isso, o liberalismo explode enquanto... E aí sim, os princípios do... Aí, o que vai acontecer na Revolução Francesa? Garantia da propriedade privada, mas também com algumas garantias de direitos. Aí surgem os chamados direitos do homem e do cidadão. E nesses termos mesmo, do homem e do cidadão. E eram praticamente exclusivos ao homem e ao cidadão. Tem dois componentes centrais aí. Um, a mulher está fora, e dois, o cidadão era o homem bege. Eu utilizo o conceito de bege, tá? Acho que meu aluno já conhece isso, trabalha com isso há muito tempo, mas eu utilizo o conceito de bege porque ninguém é branco da cor desta parede. A utilização do branco é uma utilização colonial, para justamente é uma imposição igrejista, é um conceito meu, né, que eu tenho trabalhado, uma imposição igrejista, né, porque o branco para a Igreja Católica, para o cristianismo que nos dominou durante séculos, o branco é como a mulher tem que casar de vestido branco, é como você vai fazer a primeira comunhão de branco, o anjo é branco, o Jesus aparece vestido de branco, o branco é sinônimo de paz, tá certo? O branco é tudo de bom. E aí você chama os beges europeus de brancos, também porque acabam simbolicamente representando para a gente a ideia de alguém que é neutro, alguém que, percebe? Que é sábio e tudo mais. E o preto, o que é o preto? O preto é a cor do diabo. O preto é o mal, o preto é o luto, o preto, percebam? Entendendo um pouco esse processo, gente. Então, por isso que bem rápido, claro, a explicação é mais ampla, mas eu não vou ficar explicando, então só para vocês entenderem porque eu vou utilizar bege e não branco, tá? Então, a participação política era restrita aos beges, que tinha exclusão de negros e indígenas.
que eu chamo indígena de pindorâmicos. Quero que vocês compreendam, eu estou na guerra conceitual. Então eu não vou aqui, a minha ideia é não reproduzir os conceitos que eles nos dão, mas de contestar esses conceitos. Então, mesmo os conceitos de indígenas, perceberam que indígena, índio também é uma categoria colonial. Então eu prefiro utilizar pindorâmico, que é a maneira como os tupis guaranis aqui denominavam esse território que se chamou, que os beges chamaram de Brasil. Denominaram como Brasil, mas aqui era Pindorama para ele. Então quem nasceu em Pindorama, estou chamando de Pindorama. Só para a gente poder entender e entrar nessa guerra conceitual com os colonialistas. Bom, então no século XIX, aí tem o final do XVIII, né, tudo isso que acontece na França, XIX, então tem a expressão do liberalismo com a ideia do cidadão, com direitos, direito ao voto, né, mas entendendo já que vocês sabem, o voto é um direito aristocrático, não é um direito à democracia. Na democracia, como é que vigia a democracia? Vamos supor que nós aqui fôssemos uma sociedade, né? Então, nós precisamos delegar ou escolher alguém para organizar, ajudar na organização da nossa comunidade. Né? Como é que a gente vai escolher? Qual é a forma mais democrática de escolher as pessoas? Por voto? Ou o que é democrático? Por quê? Aí eu vou pegar o princípio do David Weber. Partindo do princípio de que todos nós somos capazes de nos governar, nos autogovernar. Imagina esse princípio. Todos nós somos capazes. Tudo bem? Isso é um princípio básico anarquista também, né? Então, se nós somos capazes de nos autogovernar, nós não precisamos ser governados por ninguém. Beleza. Mas nós podemos escolher alguém para ajudar na gestão de alguma coisa. Tranquilo, temporariamente. Se todos nós somos capazes, não é a ideia do voto que vai. Somos iguais, somos capazes. Então, qual é o princípio da escolha de pessoas para nos representar, democrático, essencialmente, que ocorreu durante séculos? É o princípio do sorteio. Sorteio. Então, somos capazes. Sortiu ali. Então, percebam, o voto é um instituto aristocrático de escolha. Porque está a ideia imposta do mérito, a ideia do melhor. Que a aristocracia significa exatamente isso. A aristocracia é o governo dos melhores, o governo aristocrático. Tudo bem? Bom. Voltando, então, esse pensamento liberal vigiu o século XIX, segundo Eric Hobsbawm, né, e vários outros, estabeleceu que o século XIX é o século da hegemonia do liberalismo. A Revolução Francesa, o próprio Napoleão vai implementar o liberalismo, vai, pela força, tomando, destituindo vários poderes absolutistas pela Europa, enfim, por aí vai. Bom, no 19, embora em que pese tivesse essa hegemonia governamental do liberalismo, surgem teorias europeias ainda, tá, que contestam o liberalismo. Que teorias são essas? Primeiro, anarquismo, com Proudhon, tá? Vários textos do Proudhon, 1840, por isso que é importante também que a gente às vezes se confunde. E depois surge o marxismo, com Marx. Bom, como já disse, tá? Então, Proudhon é primeiro que o Marx, Proudhon era mais velho que o Marx, Proudhon era grande referência do movimento operário na Europa, francês, foi tipógrafo, veio de escola popular, foi autodidata, não estudou na universidade, mas produziu toda uma teoria que depois o Marx vai chamar de mais-valia, mas a teoria da exploração, tá, ali nos textos do Proudhon primeiro. E uma profunda crítica da ideia de propriedade privada, que o Proudhon vai chamar de propriedade privada era um roubo. Tudo bem? Propriedade privada para Proudhon era roubo. Inclusive, ele fazia uma associação muito bonita com a escravidão. Quando ele, então, uma das passagens do texto dele, fala assim: a escravidão, se eu digo para você, Proudhon dizendo, né? Se eu digo que alguém ser obrigado a trabalhar para outrem a vida inteira sem ganhar nada, se eu faço você achar um absurdo, a mesma coisa tem que entender pela propriedade privada. Porque a propriedade privada pertence a uma pessoa e não pertence ao coletivo. Como é que se transforma a terra, que a princípio é de todos, em uma propriedade privada de um ou de alguns, enquanto muitos ficam sem terra? Por quê? Porque a terra é onde nos dá os frutos, onde nos dá os alimentos, onde nós podemos criar nossas moradias e por aí vai. Né? Bom, depois Proudhon começa a diferença, depois vem Marx, Marx e o marxismo, Marx, Engels, enfim, são vários os teóricos, né?
Na verdade, tinha o Proudhon. Isso dá até para ver no próprio filme do Jovem Marx. Não sei se alguém já viu. O filme do Jovem Marx, passou, alguns anos passou no cinema, talvez seja fácil encontrar. O filme mostra como é que a figura do Proudhon era a figura emblemática. Depois surge o Marx jovem e o Bakunin jovem, jovens seguidores de Proudhon, ambos, e depois vão entrar, todos estavam no movimento socialista, era um movimento único socialista. Não tinha diferença entre marxismo e anarquismo naquele momento ainda. Então é importante entender isso. Depois que vai surgir as cisâneas, quando Marx vai fazer a crítica profunda do trabalho do Proudhon, chamar a miséria da filosofia, fazendo uma questão com a filosofia da miséria do Proudhon. E aí tem dois caminhos distintos entre marxismo e anarquismo. Já falei do liberalismo, do conservadorismo, foi um pouco do marxismo e anarquismo. Então, o anarquismo com o Proudhon, crítica à propriedade privada, crítica ao Estado, crítica a toda forma de autoridade, toda forma de poder. Tudo bem? Então, entender esses postulados. Crítica à autoridade, Estado que representa toda forma de poder, crítica à propriedade, crítica às desigualdades sociais e uma defesa inelutável de dois princípios fundamentais: liberdade e igualdade. São os princípios, são os dois pilares centrais do pensamento anarquista. Tá? Igualdade e liberdade. Bom, isso vai desenvolver, depois tem um desenvolvimento maior com Bakunin, com Kropotkin, com Emma Goldman, com Lucy Passos, vários teóricos anarquistas vão desenvolver isso ao longo do tempo, até chegando hoje David Graeber e outros autores, não sei se tem algum livro que possa tratar disso um pouquinho. E aí, depois, o marxismo. Então, o marxismo também surge, só que o marxismo tem também uma crítica profunda da propriedade privada, mas sobre outros termos, crítica profunda da desigualdade social, e o Marx vai criar o conceito central, o conceito para ele, o conceito de luta de classe. Tá? É o conceito da luta de classe que vai mover as sociedades. E aí lá no Manifesto Comunista, pode perceber, Marx vai citar, primeiro, houve uma guerra entre patrícios e plebeus, senhores e servos, e chegar a burguesia e proletariado. E cada guerra de classe entre elas gerava um novo modo de produção, outro conceito marxista. Então, ele vai imaginar os modos de produção: comunismo primitivo, depois vai chamar de modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, e essas lutas entre essas classes sociais chegaríamos no socialismo. Tá? Por quê? Porque aí tem outros conceitos fundamentais do marxismo, que é o conceito de tese e antítese. De tese versus antítese gera uma síntese. Tudo bem? Então, assim, burguesia, tese, antítese, proletariado, a luta entre ambos gera uma síntese que vai ter a vitória do proletariado sobre a burguesia, que vai gerar o socialismo. Tá? Ou, se eu pensar anteriormente, senhores, feudais e servos, tese, antítese, essa luta gerou um processo que é o capitalismo. O Marx tem uma vasta publicação, desde o Manifesto Comunista, passando por Guerra Civil em França, passando pelo Capital, Grundrisse, vai passar muitos e muitos textos, questão judaica, ou que vão chamar de filosófico. Então, é claro que ele não é um pensador com a mesma cabeça o tempo inteiro. Há mudanças, como há mudança em todo mundo ao longo do tempo. Tá? Mas, de modo geral, o que o pensamento marxista deixou como legado, e aí vão ter vários teóricos que vão aprofundar o legado marxista, Lenin, Stalin, Rosa Luxemburgo, Mao Tse Tung, Gramsci, Althusser, enfim, a lista é enorme, até porque as revoluções socialistas foram vitoriosas, principalmente foi vitoriosa na Rússia, e depois da Rússia, depois da Segunda Guerra Mundial, existe todo o leste europeu que fica sob o domínio de uma perspectiva, vamos chamar assim, marxista, teórica, enfim, aí depois vai ter suas nuances características, idiosincráticas, pode chamar de stalinismo, enfim, aí tem várias denominações. O fato o marxismo foi uma potência muito grande, teórica, enfim, um terço da humanidade esteve sob governos tidos como socialistas ou marxistas durante muito tempo, tá? Principalmente sobre a Guerra Fria. Ainda mais se contarmos a China, que é a maior população mundial. China, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, a União Soviética, a Alemanha Oriental, e todo aquele leste europeu, que é a Ucrânia,
Por aí vai. Tem um autor que chama-se Castoriadis, que ele fala assim, ó, não dá para discutir o marxismo sem entender o que foi o marxismo na história. E aí, o que ele sugere para a gente? Vamos entender aqui o marxismo na história. E o que foi o marxismo na história? O marxismo na história significou o quê? Ocorreram revoluções ou tomada de poder, ou a tomada de poder ocorreu ou pela revolução ou por golpes de Estado, e essas revoluções e esses golpes de Estado, eles acabaram uma casta, a princípio representantes dos trabalhadores ou do operariado, assumiu o poder estatal e passou a governar o Estado os demais governantes, sob a ideia da propriedade. A propriedade para o marxismo virou o quê? Aquilo que a propriedade, só para a gente poder pensar, a propriedade no pensamento conservador pertencia ao rei, no pensamento liberal pertencia aos grandes proprietários, no pensamento marxista pertence ao Estado socialista. Tá? Ou seja, esse Estado que é gerido por um grupo, não dá para todos governarem, por um grupo, que ele vai chamar, que o Lenin vai chamar de vanguarda revolucionária, vai gerir esse Estado e governar os demais. Então, mas a propriedade pertence ao Estado. E a propriedade para o pensamento anarquista não deve pertencer a ninguém, deve ser a propriedade coletiva que pertence a todos para ser autogovernada. Então, se a gente pegar a propriedade e fazer essa distinção em todos os pensamentos, a gente vai ver as diferentes posições delas, como eu acabei de citar aqui para vocês. Mesma forma, a gente pode falar de governos. Governo, pensamento conservador, rei, pensamento liberal, grandes proprietários, grandes capitalistas, pensamento marxista, representantes do operariado. Isso é importante também dizer. Para o pensamento marxista ou marxiano, quando se fala de marxiano, está falando do próprio pensamento do próprio Marx. Tá? E marxista, como pode ser daqueles descendentes do Marx, como Lenin, como já falei aqui. Bom, para o Marx via aí, está muito objetivo isso no Manifesto Comunista, que o campesinato era um ator político contra-revolucionário. Tá? Que tendia muito mais a apoiar a burguesia do que apoiar os operários. Então, a agente revolucionário para Marx era o operariado, que era o fruto desse nascente movimento capitalista. Tudo bem? Que é aquilo que eu explico a vocês, tese e antítese, essa dialética. Isso que eu explico a vocês, tese, antítese e síntese, chama-se dialética. Tá? Então, essa dialética vai fazer com que esse pensamento marxista entenda que o operário é o agente revolucionário que é a antítese e não o campesinato. Diante desse processo, quem é que deve governar o Estado? É o representante do operariado, que é o agente revolucionário. Embora na China tenha acontecido de maneira diferente, por isso o maoísmo vai ser uma perspectiva que não vai ser a mesma da do marxismo em linhas gerais. Falando do anarquismo, e o anarquismo, os teóricos anarquistas, e aí, de novo, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Goldman, etc., eles vão defender sempre a ideia do autogoverno. Ou seja, sempre uma negação do Estado, negação de toda forma de autoridade, negação de toda forma de coerção, negação de qualquer forma de opressão social. Né? Então, vai defender o autogoverno, e o autogoverno significa não ter o Estado, com os governados se organizando naturalmente. Tá? Bom, essas são filosofias que eu queria citar para você finalizar agora para o quilombola. São filosofias de modo, linhas gerais, tá? Filosofias europeias. Você vai conservador, absolutista, liberalismo, marxismo, anarquismo. Né? Bom, falando agora um pouco da perspectiva quilombola. O que diferencia a quilombola de todas as demais? O que traz? Primeiro, os quilombolas não tiveram a possibilidade de escrever as suas próprias experiências. Não são um dado. Então, o que eu vou propor aqui para vocês é fazer uma análise a partir das suas ações, a partir da sua praxis, a partir daquilo que eles fizeram na prática. Né? Então, assim, são corpos que eram escravizados, né, nas Américas, enfim, em grande parte desse mundo ocidental. Esses corpos escravizados, eles vão se insurgir, muitos deles vão queimar as casas grandes, outros vão matar seus senhores, vão fugir do cativeiro, fugir da senzala e formar os quilombos. Então, nesta fuga da senzala e dos quilombos, eles formam, utilizar um conceito aí de anarquista para expressar isso, que é o conceito de ação direta. O que significa o conceito de ação direta? Não precisa que o outro faça por mim.
nós mesmos façamos por nós mesmos. Tá? Ou seja, é o próprio coletivo que vai fazer por si mesmo. Então, esse coletivo se organiza, faz e toma, queima a Casa Grande, queima, enfim, vai criar os quilombos. Nesses quilombos, exerceram o autogoverno. Nesses quilombos vão exercer o autogoverno entre negros, entre indígenas, inclusive beges que saíam fugindo da sociedade colonial para formar aquilo lá. Então, existe um autogoverno ali que não criaram um Estado propriamente, não criaram um sistema de polícia ou punitivista como existiu tanto nos modelos liberais, autoritários, conservadores, absolutistas, como também existe no modelo marxista. Sistemas autoritários de Estado. Porque toda forma de Estado, a existência do Estado, por si só vai gerar um fator, que é uns vão ocupar o Estado e vão governar, e os outros serão governados pelo Estado. Esse Estado, para se manter no poder governando todos os outros, precisarão criar leis, e precisarão de polícia e de judiciário, ou de algo equivalente, para se impor aos demais. Isso é um ponto histórico. Em todos os lugares isso aconteceu. Né? E aí os quilombolas não vão aderir a esse processo de criação do Estado, de criação do sistema coletivista, de criação de uma legislação que vai reprimir os demais. Muito ao contrário, então, essa é a ideia do autogoverno. Então, a gente pode tratar aqui ação direta, autogoverno, uma igualdade entre os quilombolas nesses espaços, e também aí entra um componente que é pouco tratado pelas outras teorias, né? Isso nem o anarquismo tratou, que é das espiritualidades, respeito das espiritualidades desses povos, tá? Ou seja dos povos indígenas, seja dos povos africanos, as suas, tu chama de espiritualidade, não sei se gostaria de chamar de religião ou de algo equivalente, mas essa espiritualidade também como um componente importante nesse processo, tá? Bom, estamos falando aqui de autogoverno, espiritualidade, autogestão. E a produção? De que maneira é a produção? A produção feita por todos e distribuída entre todos. Há vários relatos de que as pessoas idosas ou as crianças que não tinham condições de ir para o campo, plantar e colher, mas elas nem por isso deixavam de se alimentar, de receber aquilo que os outros tinham feito. Há um reconhecimento, portanto, de uma ancestralidade, reconhecimento, portanto, daquilo que respeito aos mais velhos, que hoje, infelizmente, é muito pouco tratado nas nossas sociedades, que diz respeito aos mais velhos e que acabam tendo que impor ou se impondo sobre outras diversas coisas. Tudo bem? Quilombos, então, autogoverno, autogestão, que, aliás, o amigo Bispo falou isso várias vezes no texto dele, né, sobre a autogestão, que é como que os quilombos faziam e como que eles se distribuíam. E uma negação, isso é outro aspecto que vai se diferenciar muito do pensamento liberal e do pensamento marxista, negação da obrigatoriedade do trabalho, ou do pleno emprego do trabalho. Tá? Ou seja, ter o direito ao lazer, direito, podemos chamar, preguiça, né? Direito ao bem-estar. Você não está refém ou submisso à ideia, à lógica do trabalho. E quando você não está submisso à lógica do trabalho, você não está, eu falei nisso para vocês, como o liberalismo está pautado na ideia do trabalho para justificar a existência da propriedade privada, no quilombismo, né, que a gente pode chamar, ou na perspectiva quilombola, isso não acontece, porque não tem ideia do mérito, não tem ideia do trabalho como um lastro para criar aquilo, mas sim da busca do bem-estar para todos. Isso é um princípio fundamental do pensamento que eu estou chamando de quilombola, que o amigo Bispo trouxe, enfim, vários outros histórios trouxeram. Então, assim, a ideia, portanto, não tem a perspectiva da propriedade privada enquanto tal. Né? Então, a ideia da propriedade coletiva. E isso gera muitas questões, resulta em diversas questões para resultado da própria organização política. Se não tem propriedade privada, a princípio não tem desigualdade. Se tudo é de todos e tudo se busca o bem-estar, com ampla distribuição desse processo daquilo que é produzido. Hoje a ideia era muito mais traçar esse perfil, mostrar esse diferencial entre absolutismo, liberalismo, marxismo, anarquismo e os princípios quilombolas trazidos e mostrados aqui pelo
por parte, né, de africanos e indígenas aqui no Brasil. Então, aí está aberto agora para perguntas, questões e fazer o debate. Obrigado.